E está no ar o Pod Festas. E eu sou a Adri Umes, assessora de eventos, que junto com as minhas sócias Cris Caleiro e Denise Bittencourt fazemos o Pod Festas. Estamos nessa temporada especial do Mostra Noivas 2025, mais um ano a gente aqui na Mostra. E o título do episódio de hoje é O Espaço Infantil, onde a infância se torna inesquecível. Eu já vou contar para vocês quem tá com a gente. Antes, eu tenho que fazer uma publi rapidinha aqui, que é a Acontece Eventos, que tá conosco nesse stand lindo, fazendo a nossa parte, nosso banner lá atrás, maravilhoso, que Acontece a solução em comunicação visual para o seu evento. Todo tipo de piso adesivado, plotagem, banners, tapadeiras, é tudo com a Acontece. Vale a pena procurar eles. Então, eu tô aqui com uma empresa, com uma empresária que tá voltando. Ela já fez a Mostra Noivas com a gente ano passado. Bem-vinda, Adriana Proença, Adri também. Um episódio de Adris, da Boom Mania. A Boom Mania Festas tem 19 anos de histórias, mais de 16 mil festas, sabe o que é isso? E muito amor, e tem como lema, transformamos a infância em momentos inesquecíveis. Adri, fala um pouquinho mais, 19 anos, guria, é muito tempo isso. É muito tempo. É uma vida? A gente começou assim numa era um pouco diferente do que é hoje, né? Mas é meio estranho, assim, é muito louco a gente olhar para trás e acreditar que foi os 19 anos. Esse é o ano do 20º. 20º ano, vai fazer 20 anos 20 agora. 20 anos em julho, agora de 2025. Olha aí, isso aí. Comemorando 20 anos então já comemorando agora. 20 anos. Ai, mas que legal. Mas é uma emoção, né? São filhos, porque são duas filiais, né? Nós temos duas unidades. Isso, uma na Ipiranga e outra que essa é a mais antiga, que realmente vai fazer 20 anos, e a do Passeio, na Zona Sul, essa tem 15 anos, diferença de 5. Eu me lembro de ter ido lá, eu acho que lá nos 19 anos atrás, logo que abriu a Boom Mania da Ipiranga. Eu tenho clientes que eu encontro e dizem, nossa, eu fiz aniversário de 2 aninhos da minha filha lá, ela já tá formada na faculdade, quase isso. Pois é, porque 19 anos, né? Tem isso, quem foi no primeiro ano. Gente, muito legal isso. E eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, para alguém que tá chegando agora, não sabe o que é Boom Mania, como é que funciona, como é que é esse mundo, porque é um mundo. Tu entra na casa, é um mundo encantado. Tu sabe que tem pessoas, agora não mais, né, que o nosso mercado cresceu bastante, mas a casa de festa infantil, ela, na sua maioria, a estrutura é completa, né? Tu tem todos os funcionários, toda a alimentação, toda a estrutura de brinquedos. Nós temos parceiros, sim, que vêm junto numa contratação separada, assim, mas a estrutura é completa, assim. Aí nós temos parceria de fotógrafo, filmagem, decoração, algumas oficinas extras, mas tu contrata. E lá no início eu lembro, assim, que era difícil convencer aquela mãe que fazia em casa, né? Porque ela dizia, ai, não, mas em casa é muito mais confortável. Não é muito mais fácil. Não é. E aí, quando tu convencia aquela mãe que saiu lá de dentro da casa dela, e disse, não, vou arriscar. Ela saiu no final da festa. Nossa, é mesmo, é muito mais fácil, é muito melhor. Claro, as pessoas aproveitam a festa, né? Porque quando tu faz em casa, tu tem que estar ali, né? Inclusive, metendo a mão na massa. Exatamente. Então, o envolvimento que tu achava que tu gostava daquele envolvimento, ele dava um trabalho tão grande que chegava na hora da festa tu não aproveitava. E aí esse envolvimento hoje é nosso. Exatamente. Então tu não precisa fazer mais isso. Então essa virada de chave das pessoas, ela demorou um pouquinho, mas ela veio. E ela veio com tudo. Graças. Porque é uma facilidade, né? Isso. Tu chegar na casa, todas as brincadeiras, tem recreação, tem a alimentação, bebida. Esse universo demorou, assim, um pouquinho, assim, né? Mas ele veio. Veio tanto que a gente faz hoje, às vezes, 3 festas por dia, né? Fala um pouquinho sobre isso, como é que é as 3 festas por dia? Conta pra gente aí. Eu vou te dizer que no início, fazer 2 foi um enorme desafio. Gente, termina uma festa às 3, outra começa às 5. Como é que tu limpa? Como é que fica isso, né? Então, no início, eu acompanhava direto as operações todas, eu estava em todas as festas.
E não, isso vai dar certo, isso tem que dar. Hoje, a gente faz 3 festas no dia, das 10 à 1, das 2 às 5, das 6h30 às 10h30. 3 Olha festas aí, no dia. 3 festas no dia. É. E dá tempo de fazer toda a logística, Dá. trocar a decoração. Dá. Não, já tá tudo esquematizado, automatizado. Exatamente. Tu tem que ter toda uma organização por trás, um cronograma já de o que faz, o que não faz, para que lado um corre, para que lado o outro corre, para funcionar o negócio. E funciona. Não, com certeza. Isso é muito legal porque deu a oportunidade de fazer a festa com almoço, fazer a festa com café da tarde ou fazer a festa com a janta. Adri, Conta como é que é a isso. A história do café, da festa ao meio-dia, assim, também foi outro aprendizado. Como é que tu passa pra mãe ou como é que tu passa pras pessoas que festa ao meio-dia? Como assim festa ao meio-dia, né? Dá almoço pras pessoas, não. Então não funcionava, não. Sim, a gente começou com isso, acho que nós acredito isso. Assim, no Rio Grande do Sul, pelo menos em Porto Alegre, a gente foi pioneiro em trazer isso. E eu dizia, gente, pensa o seguinte, né? A criança, eu acho tão legal uma festa ao meio-dia, começa das 11 e termina às 3 da tarde. Gente, tu sai, a criança chega em casa, abre presente. Eu sou fã número 1, eu tenho 2 filhos, uma de 16, meus filhos maravilhosos, uma de 16 e outra de 13. 11 festas que fizeram, normalmente eu optava em tentar fazer ao meio-dia. Depende de parente que vem de fora, né? Então essas festas, às vezes, a gente não escolhe muito o horário para os dias. Mas eu tentava fazer meio-dia. É maravilhoso. Que tem até a vantagem das crianças estarem mais acordadas, né? Claro. Mais ligadas. Não, e assim, outro porém que eu explicava para as mães quando eu estava na frente da operação das vendas também, né? De noite, tu coincide com muita festa. Então tu pega sábado... Nossa, sábado, tu tem uma festa, coincide com o mesmo horário que tu tem. Festa ao meio-dia, não, sabe? É mais... Quem é que faz uma festa ao meio-dia? Mais tranquilo. É o infantil mesmo, né? Porque o adulto quase não faz festa ao meio-dia, não rola muito, né? Sim. Mas o infantil rola bastante. E me diz uma coisa, como é que... Porque eu imagino, porque o gaúcho é mais conservador mesmo. Então, eu acho que aí que foi a dificuldade para entrar com isso. Fala um pouquinho dos cardápios, de como é que funciona isso, que é de vocês também. Então, conta um pouquinho para quem está aqui nos ouvindo, como é que... Porque eu já tô com água na boca aqui, eu tô só pensando nas delícias. Então, a primeira coisa foi trazer a alimentação, comida, né? Comida de verdade. Eu não tô dizendo que salgadinho não é comida, mas enfim. Mas é a comida. E isso foi meio estranho, assim. Porque a gente começou com as festas ao meio-dia, começamos com a comida ao meio-dia. Sim. E aí depois hoje transformou na festa da noite e que é difícil tu pegar uma festa infantil que não tem uma comida, né? Pelaquela necessidade. Eu sou uma pessoa que eu janto, não tomo café de noite. Sim, ter né? um prato quentinho. Exatamente. Então isso no início, e a gente sempre buscou muito São Paulo, né? Então eu e meu esposo, que é meu sócio, meu esposo, tem que falar. Meu esposo, que ele disse que ia estar aqui, não apareceu ainda, daqui a pouquinho. É o André, nós somos formados engenheiros, sim, né? E eu comecei, logo depois, 4 meses depois, ele largou a engenharia, veio trabalhar comigo, deu super certo, tá até hoje, cuida do financeiro da empresa. Que legal, então, parceria que deu certo. Deu certo. Difícil, mas deu certo. Então, essa virada, assim, a gente sempre teve algumas coisas que a gente pegou de São Paulo. São Paulo já estava, né, numa vibe, assim, fazer festa meio-dia há muito tempo. Sim. Né? E a gente chegava, puxa, se lá funciona, por que aqui não funcionava? E aqui a gente começou devagarinho, era difícil. Eu lembro de clientes, assim, que diziam, não, nem pensar. Eu tentava botar essa festa e aí, não quero. E quando foi hoje, por incrível que pareça, a nossa festa de domingo, meio-dia, é a que mais vende. Mais procurada. Às vezes mais do que a de sábado de noite. Olha aí. Então, e aí é um pratinho, tem os salgadinhos, tem o cachorrinho, tem tudo. Tem aquele horário e que aí ficou a nossa jantinha e o almocinho. Então, existe a jantinha e o almocinho, tanto dos adultos quanto das crianças. Porque numa festa infantil, a gente tem que trabalhar com os dois públicos, né? Sim. O que a criança come, o que o adulto come. Então, nem a janta, às vezes, é a mesma. Isso é legal tu falar também, pra mãe que tá chegando, mãe de primeira viagem que tá chegando agora. Olha só, elas pensam no almocinho, na jantinha das crianças também, não é? Não, muitas vezes até não precisa ser a mesma coisa. Não é. Na sua maioria, não é a mesma coisa. A gente tem que separar um pouquinho, porque às vezes existem festas que requerem um pouquinho mais, um cuidado um pouco mais na alimentação do adulto, né? Então, ela é diferente.
Antigamente a gente chamava de lanchinho, Sim. né? Quando nós trouxemos isso lá nos primórdios, era o lanchinho. E as mães diziam, não, a criança não vai parar. Vai parar porque nós vamos desligar os brinquedos, vai parar porque os tios vão convidar, vai parar porque é o momento que tu vai poder tirar uma fotinha dele, porque senão tu não tira. Sim. Então a gente realmente funcionava o lanchinho, e do lanchinho a gente virou a jantinha. Então, existe o lanchinho? Claro que existe o lanchinho nas festas de dia, né? Sim. Que aí é lanchinho. Sim, a gente chama de lanchinho mesmo. Isso. E é o almocinho também. E é o almocinho nas festas do final de semana, ela é chamada de almocinho. Esse momento é aquele momento que o recreacionista que puxa, chama as crianças e faz lá um piquenique, faz uma mesinha. Isso e aí, aí. por isso que eles vão comer, né? Por isso Porque que eles eles vão vão ver que todo mundo, todos os amigos vão parar, vai todo mundo sentar junto. E aí tem um momento realmente de sentar. A gente trabalha isso com os monitores, porque se tu deixar para a criança querer, acaba que eles querem brincar Sim. e não querem. A gente começou lá no início, gente, não tem. Meu filho, por exemplo, Aham. 13 anos, era um sacrifício. Dona Adri, ele não quer sentar. Ah, vai, para tudo, que se parar tudo, ele vai. Então, assim, foi. E hoje, hoje não, ele tá com 13, né? Mas até pouco tempo atrás, às vezes chegava atrasado, alguma festinha, ele, mãe, olha o horário, senão eu vou chegar depois da jantinha, depois do lanchinho, mãe. Opa, incorporou o negócio. Incorporou o negócio. Não, e pra gente como mãe também fica tranquila, porque senão Claro. eu me lembro que com as minhas sobrinhas até, eu nem era mãe, que eu me lembro assim que às vezes saíam da festa, mãe, tô com fome, tia, tô com fome. Estavam na festa e voltam pra casa com fome. Adri, eu pegava dos meus clientes. Eu não gostava de escutar isso de uma mãe. Quando eu tava, eu nas festas, eu Sim. ficava em 100%, né? Eu não gostava de escutar isso das mães. Ah, comeu alguma coisa? Não comi nada. Isso foi lá no começo, sabe? Sim. Isso me incomodava. Como que não comeu nada? Porque a gente tinha, se não tinha um momento lá no início Aham. do jantarzinho ou do lanchinho, tinha ali exposto, né? Ficava ali, nananana. Não. Mas eles não paravam pra comer, Eles então não tu tem que fazer paravam. faz toda uma Então, historinha Foi pra quando eles a gente comerem. trouxe o lanchinho, a jantinha. Aham. Tá bom, já que tá ali exposto e não para, então nós vamos criar esse momento. Olha, E aí isso diminuiu muito essa mesmo. coisa de sair sem Deu, com fome. Deu. Então, às vezes as mães até no fechamento do contrato questionam, mães novas, né? Mãe de 1 aninho, 2 Sim. aninhos, 3 anos, que nunca fizeram. Tá, mas e aí? As crianças param? Param, e tu pode ter certeza que vão parar. Ah, isso é muito legal. Isso é muito Então, legal. tem que ter essa preocupação, sabe? Sim. Porque tem criança que vai 2, 3 vezes por semana numa festa. E isso é o horário da noite, por exemplo, né? Então, como é que fica? Chega em casa morrendo de fome, no outro dia tem aula cedo, a mãe vai preparar Tem outra alguma... festa e daí também não come? Não. É isso Então, aí. a gente sempre fala, a criança ela está embutida no valor do pacote, mas ela tem uma alimentação sim, a gente se preocupa com ela. Não é só monitor que tem para a criança, é sim toda uma produção que é feita, um setor que se preocupa com isso. A dedicação para prestar atenção na hora da Isso aí. comida mesmo, deles Isso aí. saírem alimentados. Isso. Que legal. E essa outra parte de outros fornecedores, assim, o que mais tu tem? Eu entro na casa, eu já tenho os monitores, tenho os brinquedos, né, que são uma coisa à parte. Tem a parte da alimentação, bebida, garçom, isso tudo incluído. E aí, o que eu posso, o cliente ainda precisa escolher fora isso? A Os nossos decoração. parceiros hoje, eles decoração, foto, filmagem, personagem, né? Que é aqueles personagens que sim. contrata para ir na festa. Oficina, nós temos uma oficina bem legal, uma parceria também. Então, isso tudo é parte. Sim, aí a mãe pode escolher ou não. Exatamente. Na sua maioria, a decoração é aqui quase que Sim. full time. O restante, às vezes, saio não. Mas eu, por experiência, como mãe que fazia festa, tem coisas que Tem que ter. que tem que ter. Tem que foto ter. e filmagem, tem que ter. Não é o celular, porque tu não vai ter alguém que vai ficar. Pode ser o tio, a tia às vezes, ai, meu sobrinho vai tirar foto. Não tirou, é a mesma coisa. Tirou 1, 2, sentou pra Pra aproveitar a festa. Então, eu sou fã da festa completa, sabe? Eu acho que tu investe um pouquinho mais, mas é uma vez por ano, né? Não, eu sempre digo assim, ó, que foto, vou tirar um celular. Aí tu tira sem braço, sem perna, sei lá, ou o dedo aparecendo. Eu sou rainha de fazer isso. Então, porque tu não é o teu negócio, Não né? é. Então, e o que fica de uma festa depois, A mãe as não vai memórias tirar. é isso, né? É isso aí. A mãe não vai tirar, o pai não vai tirar. Isso não tem, mas tu acha que às vezes alguém vai tirar. Não vai acontecer. Então, eu sempre tive foto, filmagem, decoração, personagem, oficina.
Não tem como. E me diz uma coisa, nesses 19 anos, assim, muitas histórias pra contar. Tem alguma história, assim, algum caos por trás dos bastidores aí que tu possa nos contar, algum perrengue? A Adri estava se lembrando aqui antes da gente entrar aqui, ela disse, mas gente, não tenho. Eu disse, mas isso é ótimo também, é sinal que as coisas correm muito bem, né? Mas aí ela se lembrou, vamos ver o que conta então, aí, porque assim, são as coisas, a gente como empreendedora também, que marcam a história. Então, assim, graças a Deus a gente passa pouco perrengue mesmo, né? Eu sempre digo, tudo que tu organiza antes, na hora, tá tudo certo, né? Se tiver um por trás disso, tá tudo certo. Minha mãe, eu sou engenheira civil, minha mãe dizia assim, o que tu vai fazer se não tem festa hoje? Eu disse, nossa, tu não tem ideia. Quando eu mais trabalho é quando o horário que não tá na festa. Então, a inauguração do passeio, na realidade, o início do passeio, a gente pegou o passeio desde os primórdios. Quantos anos tem essa casa? Ela está com 15 anos. 15 anos, tu falou. Eu engravidei do meu filho no metade do ano seguinte da inauguração, né? E que foi isso. Então, esses 6 meses iniciais, assim, a gente fala que filho 1 mais 1 não é 2, é 11, né? E duas empresas, né? Porque são empresas, assim, é totalmente diferente, né? Uma numa região, outra noutra. Sim, cada um tem seus empregados, seus funcionários, seus parceiros, enfim. Eu descobri que também é 11. Né? Então, assim, era um sufoco atrás do outro, é dentro do shopping, as regras são outras, né? Eu lembro quando o Eduardo Gostin nos convidou para ir para o passeio, nós fomos o primeiro contrato a assinar, né? Foi um desafio, foi da fundação do passeio. Então, a gente inaugurou junto. O sistema elétrico é diferente, é muito diferente. E aí dava problema no sistema elétrico. Puxa, na outra casa, se deu algum problema é disjuntor. Não, essa não é bem assim, né? E aí, então assim, foram vários probleminhas assim que vão acontecendo, tu vai resolvendo, faltou luz, o que faz, como é que faz? E eu nesse meio tempo correndo, eu estava grávida de 7 meses e eu caí no shopping passeio, a gente tem uma escadaria na lateral, assim, é escadaria grandona mesmo, deve ter 20 e poucos degraus, que é o acesso para carga e descarga. Eu pegando o uniforme para levar para a lavanderia, um sacão desse tamanho, e chovendo, um barrigão de 7 meses. Eu caí em cima, eu rolei da metade da escada para baixo. Caí em cima, a minha sorte, a minha barriga não bateu no chão, porque eu caí em cima do saco de roupa. Dos uniformes. A coitadinha da senhora da limpeza, assim, ela deu um berro e ficou parada, assim, extasiada. Eu levantei e disse, fica tranquila, tá tudo bem. E ela desceu, a senhora não vai embora? Eu vou ligar pro seu André, se a senhora entrar nesse carro, eu vou ligar pro seu André. Tá bom, calma. E aí eu fiquei sentada no chão, né, porque eu já tinha levantado, eu fiquei tonta, assim, levantei. Aí ela ligou pro meu marido, como de fato, e ele, eu tô indo aí. Eu disse, não, tô meio tontinha, tem um hospital aqui perto, que é a Mãe de Deus, deixa que eu vou ali, me encontra ali, mas tá tudo bem. E aí eu entrei no carro, ele, não, eu vou ali, porque aí eu lembrei que eu tinha outra pessoa dentro de mim, né? Sim. Eu tava bem, mas e aí, o nenê tava? Então, tá bom, então eu vou pro hospital, não posso esperar. Sim. Aí cheguei no hospital, fiquei 12 horas em observação, deu tudo certo. Tudo certo. Tá aí a Bumania, tá aí, o filhote. Meu filhote tá aí, lindo, maravilhoso, ligado em 220, acho que por isso, acho que... Ele é ligado em 220, acho que por causa dessa rotina que foi. Mas são as coisas que a gente faz. A gente, como empresária, tipo assim, tá ali trabalhando, tarará, e graças a Deus, mulher, não tem mais aquela de ficar em casa os 9 meses, né? Não. A gente tá trabalhando. Mas, guria, que susto! Loucura. A gente faz algumas coisas, claro que eu acho que a gente tem que se cuidar muito. Hoje eu sou uma pessoa que se eu chego dentro da empresa, o senhor da manutenção, diz, não me sobe aí, não me sobe sem capacete, cuida do que tu tá fazendo, se a escada tá bem firme. Então a gente começa, na área de eventos, às vezes a gente tá lá, né? Era o início, então a gente tá lá fazendo tudo, porque tudo tem que dar certo. A gente só tem aquele momento, a gente não tem depois. Tem que acontecer o negócio, né? E aquele prazo ali, ó, quando começa a festa, assim, é 5, é 5. Não é 6. Eu sempre brinco, não tem replay, né? Não tem. Então, pra dar certo, a gente só tem uma chance, porque o aniversariante ele vai fazer um ano só aquela vez. Eu não posso já para semana que vem, pro ano que vem, não existe isso. Não, e é isso que a gente tava falando assim, que tu não tava te lembrando de perrengue. Eu disse, mas isso é bom. É porque tudo que a gente que a gente pensa que pode dar de imprevisto, a gente pensa antes. E aí a gente não dá o imprevisto porque a gente pensou naquilo antes. A gente está preparado para que aquilo aconteça.
né? E eu acho que vocês também devem ter muito essa coisa do treinamento, né? Do treinar quem está trabalhando ali dentro. Treinamento, é processo, tudo tem que ter um por trás, aí, não tem como não. Sim. Eu não consigo entender quem não faz isso, porque tu tem dentro de uma cozinha, tu tem um cardápio, agora eu tô fazendo uma contratação nova, a primeira coisa, tu lida com ficha técnica, ou se ele me olhar e não souber do que eu tô falando, não entra, tá fora, né? Então, assim, uma cozinha, tem ficha técnica, ela dentro de um eu tenho um sistema para agenda, eu tenho um sistema para o financeiro, então se isso não tiver muito engajadinho, que aí vai para o treinamento, né? Então primeiro é o processo, primeiro é o material, primeiro é toda a ferramenta e depois também que não adianta ter a ferramenta e não ter o treinamento. Sim, não tem aí vai para o treinamento, porque tu lida com pessoas, né? Então se essas pessoas não souberem lidar, aí tu revisa, fortalece essa parte. Então, esse ciclo tem que existir. Sim. E me diz uma coisa, em 19 anos, tu meio que falou ali, mas eu quero reforçar isso agora. Com certeza, tu tem clientes que voltaram muitas vezes. Eu tenho um cliente que fez 15 anos conosco. 15 festas. Sério? 15 festas. Olha, isso é uma história. 15, vamos lá. 14. Isso não é um perrengue no lado ruim, mas é uma coisa boa. 14, quando a pessoa foi fazer 15, a mãe não conseguiu mais, Sim, né? Eu ia dizer, porque daí eles não querem. 14 festas fez conosco. Não é normal, depois de um tempo começou a não ser mais. Por quê? Porque a criança quer variar. Meu filho, por exemplo. Ai, mãe, por que eu não posso fazer em outra casa? Eu disse, amor, não dá, não tem como. Simples assim. Então, depois que começou a diversificar muito o mercado, Sim. né? Então, Sim. o nosso ramo cresceu bastante. E aí fica um pouquinho mais difícil. Mas às vezes o cliente vai e volta. É isso que eu queria saber. Exatamente. É esse vai e volta. Ele vai e volta e tá tudo certo. Ele é um cliente fiel. A gente tinha uma época, o cliente fiel é o que fez todo. Não, o cliente fiel é aquele que foi. E ele pode, ele vai, e daqui a pouquinho, 2 anos depois ele volta, 1 ano depois ele volta. Até para fazer um diferente, agradar a criança às vezes, mas é isso que eu queria, porque se ele volta, é porque ele é muito bem atendido. E é porque ele teve as expectativas atendidas, e isso é muito importante, né? Ainda mais com criança. A gente está lidando com criança de 1 aninho a 13. A gente trabalha isso interno, né? O nosso público é o aniversariante. Até falando rapidinho, né? Um dia a gente tem câmeras, né? Eu tava no escritório, tava rolando uma festa de tarde, eu olhando nas câmeras. Gente, eu saí correndo da minha sala, porque existe o cantar o parabéns na boate com a criança, com os amiguinhos, né? Terminou de cantar, depois tu vai lá dançar uma musiquinha. Eu saí correndo da minha festa, porque a mãe segurou para cantar, para tirar as fotos, e o pessoal foi e seguiu o monitor com o personagem. A gente tem 2 personagens, lá e a Pami, né? Foram lá, e aí todos os amiguinhos, e gente, cadê a criança? Saí correndo na minha sala, gente, vamos de novo. Né? Porque senão eu ia terminar aquele momento e eu via o aniversariante querendo fugir, porque eu olhava pro lado e queria fugir, e a mãe, não, mais eu vou com a avó, mais com o Dinda, mais uma votinho. E aí eu disse, não, só um pouquinho, segura isso. E eu falo isso pros meus monitores, né? O momento é do aniversariante. Mas às vezes ele fica na mesa, parabéns, então espera, vai lá, dança, canta. Então eu peço sempre para que um monitor cuide desse aniversariante. Sim, fique só com ele. Aquele momento é o dele. Sim. Né? Então ele é o dono da festa. Às vezes não é a mãe, o pai. Ele é o dono da festa. Eu ia dizer, no teu caso tu tem o clientinho, e o pai e a mãe também, né? O pai e a mãe, a avó, o vô, né? O vô não, mas a avó, né? A gente que vai ser um dia avó, a gente sabe do que a gente tá falando, né? Ou se não sabe, vai saber logo em seguida, né? Vai saber logo em seguida. Ainda mais eu trabalho com evento, então tu imagina que vó que é você, né? Na hora do neto, dos aniversários dos netos. Calma. Vai ter a bumania aí, eles vão fazer na bum, tá tudo certo. Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Mas que legal. E tem alguma programação já para esse ano dos 20 anos? Muita comemoração, muita celebração? O Adri, a gente está com muitos projetos, assim, fervendo dentro da empresa. Nós estamos aí com projetos de consultoria, de franquia, assim, tudo meio que formatando ainda. Sério? Não vou te falar não muito. Não pode falar muito, mas é uma boa notícia isso. É um caminho a ser seguido. A gente está com o pessoal por trás aí de São Paulo com a gente, assim, formatando isso, né? Então, sim,
gente vai fazer uma comemoração, não temos nada ainda concreto ainda do que vai ser feito, mas é que tá um turbilhão hoje na empresa mesmo. Esse momento é de mas que legal, trabalho. porque eu acho que 19 anos de experiência, de expertise, eu acho que tem bastante coisa para passar adiante aí, para fazer crescer esse negócio aí. A história das franquias já me brilhou o olhinho. A gente já foi em imersão em São Paulo, a gente nota assim, nossa, a gente achava que a gente era pequenininho, mas a gente é tão grande, porque a gente sabe? Porque aí tu olha do outro lado e tu vê, nossa, a gente já tá... Vou te dizer que empresário no Brasil ter esse tempo de mercado com duas casas, passar por pandemia, passar por enchente, passar por tudo que a gente passou e o próprio passar imposto, burocracias, todos os perrengues, o dia a dia dos impostos. Hoje nós temos advogado junto com a gente, o contador junto com a gente, porque existem mudanças ainda, né, que a gente está aprendendo, não é só o digital que muda, as leis mudam, então... Não, eu digo, tem que estar sempre ligado no contador, tem que estar sempre ligado no advogado, mas isso que eu quero dizer, uma empresa que está tanto tempo no mercado, passando por tudo isso, com todo esse que é ser empresário no Brasil, nossa, tem mais é que comemorar e passar adiante isso. Daqui a pouco, se surgir franquia, surgir mais filial, vamos lá. Nós estamos aí, ainda não sabemos que as crianças continuam nascendo, continua tendo esse público. Eu tenho de 13 a 16, às vezes parece que o fogo baixa um pouquinho, sabe? Sim. Mas aí eu vejo assim, aquele fogo sempre vai existir, entendeu? O teu filho, eu fiz uma festa de 16 anos para uma menina, amiga da minha filha. Gente, eles voltaram a ser criança, lindo demais dentro da Boom. Eu tinha vontade de fazer uma agora, com 54, será que rola? Eu fiz uma de 40, fantasia, que Sério? foi muito legal. Olha, que legal. A gente não trabalha muito o adulto, né? Sim. Porque o adulto, a gente tem funcionários que estão acostumados a trabalhar até 11 horas, meia-noite. Quem chega pra gente já chega nessa pegada. Eu não gosto de trabalhar de madrugada, então a gente não faz isso. Então o adulto, ele quer até 1, 2, o nosso funcionário não está acostumado muito com isso. Não, mas agora já tô pensando aqui que a gente podia fazer dentro do horário, que é no almoço, numa janta. Até a meia-noite ali, o horário da Cinderela dá. Depois Não, porque quando... Aí agora vou direto do Túnel do Tempo. Quando eu era criança, não tinha essas opções. Claro que não. Não tinha nada disso. E às vezes dá vontade de ir numa festa, fazer uma festa que tenha algodão doce, que tenha recreação, que tenha brinquedo, porque... A gente não tinha isso, tem lá dentro escondido, né? Tá lá dentro, guardado isso. Não, eu falo para os meus filhos. Quem sabe, às vezes, eles dizem que eu sou uma criança grande. Eu digo, graças a Deus eu sou uma criança. Eu tenho uma criança dentro de mim que tá sempre a mil. Ai, mas é muito legal isso. Uma coisa que tu tava falando ali dos processos e coisa, tu falou da cozinha, né? Da ficha técnica, enfim. Vocês produzem todo o cardápio, todo o menu é feito lá, então tu tem uma empresa dentro de uma empresa, porque... Exatamente. Não é 100%, tá, Adri? A gente tem algumas coisas hoje e sempre a gente tem algumas coisas que vem de fora, mas tem muita produção dentro da casa, sim. Então, essa produção... Ou é um chefe que foi a cada 2 anos, não tem como, tu tem que contratar alguém. Nós estamos hoje tentando fazer isso interno, né? Ter alguém interno e não ter que ser uma pessoa só que venha de fora, mas... Sei lá, já passou pelo menos para mudar aí, cardápio, 6, atualizar 7 chefes com a gente para atualizar cardápio. Aí tu vem, planta ficha técnica, faz treinamento, aí muda o cardápio, né? Aí é um processo aí, até um novo cardápio. Não, isso que eu queria saber, se faz lá dentro, então isso também é essa coisa de um cuidado a mais também para quem vai, sabe? Que ficha a qualidade técnica, do trabalho. Tem que ter todas as regras da nutricionista, então não tem como não, né? Tu lida, e eu vou te dizer que não é só lidar com criança, né? Tu lida com o vô e com a avó que estão lá. Que tem restrição alimentar. Exatamente, ou que tem restrição, ou que tem alguma debilidade, né? Então o negócio tem que ter data, né? Data de produção, data de validade. Isso é muito legal. Então, de parabéns, porque olha... Gerir uma cozinha, gerir a cozinha que vai para a parte das crianças, vai para o entretenimento, porque é bem isso, né? Tu tá trabalhando com a alimentação, com o entretenimento, com a beleza
E isso tudo vai trazer a experiência e trazer momentos inesquecíveis. Acho que é por isso que tem a ver com o nosso lema, lá com o teu lema e com o nosso título, né? A infância se torna inesquecível, porque não vai mais esquecer aquela festa ali. Não. É por isso que quando eu falo que tem muito mais coisa para fazer quando não tem festa, o nosso processo é muito maior quando não tem festa do que nas 4 horas. Lá é hora de tudo dar certo, é o último momento, mas para fazer isso é muito mais trabalhoso por trás. E isso dá uma satisfação quando o cliente sai e volta, como tu disse, que volta muitas vezes. Então, é porque tá no caminho certo. Gente... eu vou te dizer que não é só o cliente. Eu vejo assim, ontem encontrei uma menina, ela disse assim, dona, trabalhei com a senhora há 15 anos atrás, eu gostava tanto, trabalhou 2 anos comigo. Ela tá com 35. Olha aí. Eu disse, nossa, eu lembro Isso pouco, é muito legal. né? Eu disse assim, eu acho que eu lembro, sim, né? Mas é assim, tu vê que as pessoas também, e ela foi o primeiro emprego. Os colaboradores também ficam foi o bem marcados. Então, sabe, isso também, além do cliente. Aí tinha eu sou do Canal 20, lembra? Eu disse, não, lembro, ela adora, mas agora não faço mais, já são grandinhos. Então, isso, assim, tem todo esse entorno que começa, tu vê, nossa, e tu olha... E todo mundo feliz com isso e com as memórias lá. As pessoas que trabalharam. Isso que é importante. Isso é muito importante. As memórias que ficam, as boas memórias, né? Gente, infelizmente já estamos indo pro fim, que a gente não poderia ter papo para mais um tempão pra gente falar de várias outras coisas, né? E aí eu preciso agradecer a quem nos apoiou aqui na mostra, que é a Ambientalize, a Acontece, a Casa da Beleza, Master LED, Sonido Arte, VJ Matheus, a Carol Moraes e a Sonido Produtora que está aqui com a gente operando esse podcast, fazendo ele acontecer. Mas antes da gente terminar, eu quero que a Adri olhe para aquela câmera ali e dê uma dica de milhões ou convida para casa, dá o Instagram, faz o teu merchan aí. Então, se vocês têm um filhinho pequenininho lá, estão pensando em fazer uma festa, tenho certeza que a melhor escolha é a Bumania. Nós temos 2 unidades, Zona Sul e Zona Norte, Zona Leste, Ipiranga, próximo a PUC, e no Shopping Passeio. Nosso Instagram é @bumaniafestas e o nosso site é www.bumania.com.br. E nesse site tem tudo lá, tem o cardápio, tem fotos, eu sei porque eu fiz toda uma pesquisa antes aqui para não dar nenhum fora. Tem tudo lá. E o legal é que tu tem, esse da Ipiranga não é a Zona Sul, então ela tem uma na Zona Sul e outra é mais na Zona Leste mesmo. É bem Zona, a gente fala Zona Norte às vezes porque ela tá lá no final, né? Então, mas é a Zona Leste, é lá no finalzinho da Ipiranga, passando a PUC. Pertinho do Hospital da PUC ali, isso passando. Isso aí. Muito legal. Adri, foi um prazer estar contigo aqui mais um ano. Muito sucesso nesses 20 anos, que venham os 25 e os 30 e com mais casas, quem sabe aí. Quem sabe. Gente, algo de novo vem. De novo vem. Gente, acompanhem que a gente tem mais episódios vindo por aí. Tchau. Tchau.